Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a origem e a semântica da palavra símbolo. Nós vamos promover uma leitura da obra de René Allo, A Ciência dos Símbolos. Antes de iniciar a obra, a leitura, duas considerações aqui. Mário Ferreira dos Santos, no Tratado de Simbólica, ele afirmou que tudo são símbolos. O universo é símbolo. Todo sistema de linguagem é simbólico e nós nos comunicamos através de símbolos. De modo que a gente usa o símbolo não somente por proficiência, mas também por eficiência. Os símbolos, portanto, fazem parte da vida humana. O Fernando Pessoa tinha uma frase muito curiosa, isso consta do espólio dele, frase essa que eu já escrevi muitas vezes, que diz o seguinte: a verdade não pode ser transmitida à humanidade, porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser-lhe dada, de sorte que, vendo o símbolo, sinta a verdade, sem a compreender. Veja que coisa curiosa, não é? Essa frase do Fernando Pessoa. Então, essa forma de transmissão do símbolo não é uma forma racional. Não é? Ela não passa pela razão aristotélica, ou por aquilo que Aristóteles vai chamar de razão. Ela passa por uma outra categoria sensorial, que é, evidentemente, uma categoria espiritual. Né? E a partir deste canal, digamos assim, mais limpo, não é? A pessoa percebe a verdade. Que a verdade é uma palavra filosoficamente muito problemática, né? Vamos dizer assim, dentro do campo da filosofia. Hoje ninguém mais procura saber a verdade. Eu acho que a verdade é uma coisa banal, se a pessoa está falando mentira ou a verdade. Não. A verdade não tem relação com a ideia de você estar mentindo ou não. Verdade é outra coisa, em termos filosóficos, em termos religiosos. Então, quando o Fernando Pessoa coloca a verdade, ele não está falando se você está mentindo ou falando a verdade, né? No sentido ordinário do termo, vulgar do termo. Ele está falando de uma outra coisa. Complementando essa explicação do Pessoa, veja que ele fala que a verdade não pode ser transmitida. Portanto, a transmissão dá-se de boca a ouvido. Não é? Ele fala que a verdade tem que ser vista. É curioso isso também, porque é os olhos, né? Fernando Pessoa se refere à categoria da visão, do sentido da visão. Categoria não, do sentido da visão. E o sentido da visão, ou o sentido de uma forma geral, também foram tidos ao longo de grande parte da trajetória da filosofia como um problema, porque os sentidos tendem a enganar a pessoa, né? E o Fernando Pessoa fala que não. Ele apresenta uma outra situação. Então ele está se referindo a uma interpretação dos sentidos ou do campo da visão de uma forma completamente diferente que a filosofia tradicional aborda ao longo do tempo. Quando ele lançou a Mensagem, o livro Mensagem, que concorreu a um prêmio, não havia a inserção de uma nota preliminar
que foi feita posteriormente nas edições seguintes. Nessa nota preliminar, ele fala uma coisa muito interessante a respeito dos símbolos que eu gostaria de ver aqui, de ler aqui. O entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua 5 qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão para ele mortos, e ele um morto para eles. A primeira condição é a simpatia. Não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando, e cito por graus de simplicidade. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada, todas elas privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar. A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la, se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo, sem que se veja. A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói noutro nível o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois, que no fundo é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia no exame dos símbolos. É o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá fazer isto se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição a não tiver estabelecido. Então a inteligência, de discursiva que naturalmente é, se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado. A quarta é a compreensão. Entendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias, que permitem que o símbolo seja iluminado por várias vezes, relacionado com vários outros símbolos, pois que no fundo é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia ter dito, pois a erudição é uma soma. Nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese, e a compreensão é uma vida. Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos, se não houver antes, ao mesmo tempo, o entendimento de símbolos diferentes. A quinta é menos definível. Direi talvez, falando a uns, que é a graça, falando a outros, que é a mão do superior incógnito, falando a terceiros, que é o conhecimento e conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma dessas coisas, que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo. Novamente, essas palavras aqui do Pessoa são lapidares, não é? Portanto, há 5 grandes colunas que geram o entendimento. Veja, entendimento não é conhecimento. Quando Deus perguntou a Salomão o que Salomão queria, Salomão tido como um rei sábio, Salomão pediu 2 coisas a Deus: sabedoria e entendimento. Porque você pode ter sabedoria e não ter entendimento, e ter entendimento e não ser sábio. Então o entendimento não é uma coisa racional. Ele é algo além da razão e infinitas vezes superior à razão. Né? A razão pode ser fria, pode ser tosca. A razão é uma forma de organizar o pensamento. É só isto. Então aquilo que com o qual Aristóteles tanto se preocupa é como eu vou organizar o pensamento para ele ser o mais coordenado possível,
no sentido de esmiuçar o mundo, porque esmiuçando o mundo, teoricamente, se compreende o mundo. Isso é uma bobagem infinda, não é? Sob a perspectiva simbólica, o que Aristóteles falou. Você pode desmembrar o mundo como quiser, cortar ele em várias partículas. Isso não significa que você vai ter entendimento do mundo, nem que você vá ser sábio. Se o uso da razão, ou da lógica, não é? Da esquematização do pensamento, levasse naturalmente à sabedoria ou à iluminação, como queiram, todo indivíduo que cursa a universidade, sobretudo doutorado, pós-doutorado, deveria, por natureza, uma vez que ele aprendeu aquele domínio, não é, do pensamento, desenvolver-se qualitativamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando. E a gente vê que isso não acontece. Então essa relação, né, não é direta. Aquilo que Aristóteles está ensinando é como estruturar o pensamento, ou a forma de pensar. Nada além disso. Bem, então, essa estruturação do pensamento não é inteligência. Né? Então, o que o Pessoa coloca é que, evidentemente, para você estudar qualquer assunto, primeiro você tem que ter a simpatia ou o interesse, digamos assim. Né? Sem esse interesse genuíno, que é o sentido de pesquisa, de investigação, e por trás desse sentido, né, da simpatia, nós temos um outro dado extremamente significativo, que é o seguinte: quando eu olho para o planeta Urano e a minha visão e a minha simpatia para com o planeta me causam espanto, eu posso ser um grande cientista, um grande astrônomo, e entender tudo daquele planeta. Uma coisa é a minha capacidade técnica de conhecimento. Outra coisa é o sentido do inquérito que eu tenho sobre aquilo. Porque é exatamente este inquérito que é sempre revelador de caminhos. E isso ficou muito difícil num determinado momento na história da humanidade, porque com a aparente facilitação das escolas, você vai para a escola e você aprende a ler e a escrever, passou-se a impressão de que o homem, quando ele lê, escreve e descreve a natureza ou a realidade que o circunda, ele a conhece. Mas é óbvio que não. Então, quando ele tem essa falsa ilusão de que, ao aprender a ler e a escrever, ele conhece, ele perde o sentido de espanto. A palavra é essa mesmo, tá? Espanto é aquilo que te causa uma impressão muito certa de que há algo por trás daquilo que você está vendo. E é exatamente a confirmação, a certeza deste algo, que via de regra não é lógica, né, que traz o espanto, que vem com a simpatia, que te leva ao caminho, ao início dele. Então, todas as coisas, por mais que a gente se debruce sobre um assunto, se o espanto nos abandona, o sentido de inquérito vai-se embora com ele. Não é?
E aí nós caímos numa vida eminentemente material. Então o espanto é uma metafísica. O olho, ou a visão, é um dos grandes campos conectados ao espanto. Então, quando nós olhamos as coisas e não enxergamos mais nada nelas, além de uma realidade efêmera, passageira, materialista, material, nós não estamos dentro do campo da visão. A gente só está usando o olho, né? Porque o olho é o órgão, a visão é o sentido. Entre o órgão e a visão há uma distância imensa, não é? Então, os sentidos, embora eles estejam conectados a órgãos físicos, os sentidos em si mesmos não são físicos. Eles são da alma. Ora, veja bem, se os sentidos fossem eminentemente corpóreos, uma vez que o corpo morre, o sentido desapareceria com ele. Nos relatos de experiência de quase morte, EQM, né, e nos inúmeros relatos de tradição, saída do corpo no sonho, uma EQM ou comunicação com os mortos, né, nós vemos que os sentidos permanecem exatamente iguais, muito pelo contrário, muito mais aprimorados. Não é? Qualquer indivíduo que já teve algum tipo de experiência com planta enteógena, como por exemplo cactus, o daime, cogumelo, o indivíduo percebe uma outra realidade. Os sentidos percebem claramente uma outra realidade. Então veja, o sentido ele tem uma conexão com um órgão físico, mas ele não é físico. Ele é exclusivo da alma. A alma é que comunica aquela impressão ao corpo. Porque se o sentido fosse corpóreo, repito, uma vez que o corpo morre, a alma não poderia manter a visão, a audição, o olfato. Então, quem já saiu do corpo, repito uma vez, está dormindo, sai do corpo, e tem a memória dessa saída do corpo, as cores ficam diferentes, né? A textura do mundo fica diferente, tudo fica diferente. E ela está vendo com o olho físico? Não. O corpo está dormindo, o olho está fechado. Veja que a tradição consigna uma terceira visão. A tradição sempre consignou os sentidos metafísicos. Além da visão imediata, dos 5 sentidos imediatos, você tem clarividência, clareaudiência, telepatia, etc, etc. Então, há uma profusão de outros sentidos. Não é interessante isso? Significa que se há outros sentidos, nós temos aí digamos, um escalonamento, de modo que quando o Fernando Pessoa fala que a verdade não pode ser transmitida à humanidade porque a humanidade não a compreenderia, e que só por símbolo, portanto, pode a verdade ser lhe dada, de sorte que ela veja o símbolo, mas não o compreenda, né? Não compreenda nesse sentido, para que a mente racional não estrague o entendimento. Quando você sente uma coisa, sente mesmo, e está convicto de que aquela sua certeza é correta, não adianta nenhuma explicação lógica. Aqui eu estou falando num sentido superior, né?
os indivíduos que já experimentaram uma intuição, por exemplo, a pessoa tem uma intuição, e aquilo é tão forte que ela segue aquela intuição. E dá certo. E se a pessoa for relatar o sentimento que ela teve da intuição para um terceiro, o terceiro não só não vai entender, bem como muitas das vezes pode tentar demovê-lo da ideia. Né? Porque aqui entra a distinção básica entre a intuição e o pensamento, ou a lógica. Né? Então, veja que essa comunicação, quando o Mário Ferreira dos Santos fala que o mundo é símbolo, que tudo são símbolos, né? Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, duas categorias simbólicas, né? Uma categoria em que o órgão da visão, do olho, o olho como órgão, verificaria um sentido imediato, e aquela categoria da visão. São categorias distintas, né? De modo que, seja como for, o entendimento dos símbolos não passa pela contraparte racional. É um outro processo. Ele passa pela inteligência analógica. Né? Bem, dito isto, vamos agora à obra aqui. No primeiro capítulo, ele começa falando sobre a origem e a semântica da palavra do símbolo. Né? Semântica é o estudo das modificações do sentido do termo que essa palavra sofreu ao longo dos tempos. Né? Quando você fala, por exemplo, que um indivíduo é bacana, essa palavra nem é utilizada hoje em dia mais. Na década de 60, 70, ela tinha um certo significado, como uma pessoa boa, gentil, honesta. Né? Hoje em dia ela perdeu o significado, e nós estamos muito próximos. Né? Nós estamos em 2020, 21, para a década de 70, a gente tem 30 e poucos anos. Ou seja, são duas gerações. E a palavra já mudou de sentido. Né? Ela significava, ela apontava para alguma coisa, e 30 e poucos anos depois ela aponta para outra, ela significa outra. De modo que, quando você pegar a pessoa quando vai estudar, né? Ou mesmo vai conversar intergerações. Então, se você estiver conversando com seu pai, com seu avô, ele vai usar determinadas expressões que você, digamos, gramaticalmente reconhece, mas você não entende. Ela não tem o mesmo significado valorativo para você nessa época. Então, o estudo da semântica, entre outras coisas, mostra isso. Né? Quando nós vamos estudar a paleografia, por exemplo, que é a ciência que estuda de documentos antigos, você pode estar vendo uma palavra, uma certa palavra, pode estar lendo, você vai entender o significado, você vai traduzir o significado, mas você pode não ter um entendimento se você não tiver o apoio de um especialista ou de um dicionário. Por exemplo, na historiografia brasileira, existe muito o termo de que Dom João apreciava, né, dava muito valor aos seus meninos, às suas crianças, aliás. O novato, o neófito, pode pensar que aquela criança refere-se a filhos. Não, aquela criança refere-se a projetos, a criações político-administrativas. Então, quando nós utilizamos uma palavra numa época,
mesmo que ela seja reconhecível, a mera transposição do significado da palavra leva o indivíduo a incorrer em erros absurdos. Quando o grego fala em alma, por exemplo, né, ou quando ele fala em corpo, aliás, a palavra corpo não existia em grego, né, existia meleia, o corpo como uma entidade autônoma e uniforme, né, isso não existia. Né? Então, a semântica dos símbolos, quer dizer, vai mostrar isso. Você tem uma modificação do sentido do termo. Mas veja que essa modificação do sentido do termo, isso que o René Alou vai explicar aqui, não tem pouca relação com o início da nossa aula. Né? Então, ela está separada. O símbolo não é somente semântica. Né? A semântica é um campo de estudo do símbolo. Tá? Bem, então as palavras, os símbolos foram sendo modificados ao longo do tempo. Isso nos permite abrir um leque muito amplo de estudo, porque a gente verifica em certas culturas quais eram as interpretações de que aquele símbolo foi objeto, né, quais eram os valores que aquele símbolo representava. Quando você pega o peixe, que é o símbolo do cristianismo, e não só, mas marcadamente do cristianismo, evidentemente que sobre um contexto cristão, ele representa uma coisa. Né? Para os egípcios, por exemplo, o peixe era um animal impuro. É interessante isso. Para a alquimia, na primeira lâmina, por exemplo, do Tratado da Pedra Filosofal, do Lamb-Spring, nós encontramos dois peixes nadando em sentido oposto, com uma constelação de peixes, né? Dentro de no mar, atrás deles tem uma caravela, e ao fundo, numa perspectiva, divisa-se uma floresta, um céu claro, um navio, um barco indo em direção a uma cidade. E existe a frase, existe a seguinte frase: vede bem e entendei. Dois peixes nadam no nosso mar. O mar é o corpo. Os dois peixes são o espírito e a alma. E aí abre-se uma sequência de lâminas. Essa obra chama-se Tratado da Pedra Filosofal. Não é? Quando a gente pega na tradição indiana a primeira encarnação de Matsya, foi na forma de um peixe. Né? Então isso varia muito, quer dizer, a semântica do símbolo. Né? Para cada cultura, ele vai ter uma interpretação distinta. E mesmo dentro da própria cultura, ele adquire interpretações distintas. Bem, isso é um ponto. Um outro ponto é a chamada dispersão sêmica do símbolo. Né? O que é a palavra sêmica? Sêmica é um sistema de sinal. É qualquer sistema de sinal que transmita, que serve para transmitir o pensamento. Né? Mas nós vimos que existe uma diferença entre o símbolo e o pensamento. O símbolo está conectado à inteligência. O pensamento já é aquela coisa racional, aristotélica, que vai decodificar, né, aquela imagem e tentar dar explicações para ela. Em outros programas nós já havíamos falado, sobretudo no que fala de filosofia, que as palavras apontam para algo além delas mesmas. Né?
Um símbolo é algo que aponta para além da imagem que você está vendo. Havia um desenho animado, há muitas décadas atrás, de um casal de irmãos árabes e que tinha um camelo chamado Kabup. E um gênio, né, que aparecia quando eles juntavam a metade do anel, cada um tinha uma metade de um anel, e falava Shazam. Muito bem, o símbolo é exatamente isso, né? O símbolo, enquanto você vê uma imagem, mas aquela imagem é uma parte, é um anel. Aquela imagem aponta para outra parte. Então a imagem não para nela mesma, né? Qual é a diferença entre o pensamento e a inteligência? O pensamento, ele vai ver, analisar, decodificar, recortar somente uma parte do anel. E ele vai interpretar aquilo como sendo todo o símbolo. Não há nada além daquilo. A inteligência é que vai perceber que a imagem aponta para além dela. Se eu te falar, por exemplo, pense na palavra amor. Pois bem, você consegue pensar que essa palavra existe, você reconhece ela. Sinta o amor, você também consegue fazer isso. Descreva o amor, você também consegue fazer isso. Mas por mais que você descreva, você não consegue descrever o amor em si. Porque tudo que você disser dele ainda ficará faltando, não é? Algo que você não consegue descrever. Mas você consegue sentir. Isso é o símbolo. Isso é quando a palavra ou imagem, por mais que você descreva, ela não consegue abarcar toda a realidade daquilo. Então há uma outra realidade ligada a ela, né? Mas que a inteligência, mas que o pensamento lógico, racional, não consegue chegar lá por pura dedução. Essa é a diferença entre a inteligência e o pensamento. O pensamento é uma coisa bem básica no sentido de ordenar. Tá? A inteligência não. E no caso da inteligência simbólica ou analógica, você precisa, como alertou o Fernando Pessoa, de ter um conhecimento de outros símbolos. Mas o símbolo não aponta, um símbolo do amor não é o amor? É. Mas existe uma conexão misteriosa daquilo com outras coisas. E existe uma conexão e uma relação direta entre o alto e o baixo, entre o céu e a terra. O céu, a terra e o homem, seja lá o que for. De modo que esse mundo amplia-se sensivelmente. Percebe? Então, nós precisamos de ter uma cautela muito grande quando alguém chega e taxativamente anuncia que este símbolo significa tal coisa e fecha o pensamento ali. Primeiro, que isso é uma falácia, né? E segundo, que o pensamento lógico não está capacitado para compreender o símbolo. Então, quando a gente descreve um símbolo, é num sentido meramente formal. Se a pessoa nunca foi introduzida ao assunto, aquilo é uma descrição, a gente está falando ao pensamento.
mas não está falando a inteligência. Porque é impossível uma pessoa falar a inteligência da outra pessoa. Só a própria pessoa acessa a sua inteligência. Né? Bem, mas voltando aqui à obra do Alô, ele vai dizer que ele vai falar sobre a dispersão sêmica do símbolo, né? Ele começa falando sobre isso, quer dizer, é um sistema de sinal. O que é um sinal? Pense num sinal de trânsito. Quando você vê uma placa de trânsito, não ultrapassar, ou pista escorregadia, né, ou mesmo um semáforo, você no século XX, quando isso foi criado, como você nasceu no século XX, você entende. Isso é um sinal, é uma convenção. Um sinal é uma convenção que alguém arbitra, né? Uma época arbitra, uma cultura arbitra, e aquilo se torna reconhecível de um ponto para outro. Mas se você colocar um sinal como um sinal de trânsito no século XVII ou mesmo XIX, ele não seria entendido. Então o sinal é algo que é arbitrado, ele é convencionado, né? Então essa forma de convenção é uma deliberação que num determinado momento acontece. Você estabelece que aquilo é aquilo. Por exemplo, a palavra semáforo não existia como designando algo que serve para ordenar o trânsito, no sentido de asfalto, de carro, etc. Então essa realidade do século XX não é a realidade do século XIX, não é a realidade do século XVIII, não é a realidade do século XVII. Né? Então, cada época ela tem os seus códigos que são criados, que se referem, né, a coisas específicas. Mas o símbolo não é um código. Esse é o ponto. Ele pode ter sido codificado, certo? Pode ter havido uma dispersão sêmica do símbolo, entendeu? Então, por exemplo, eu pego o peixe. O peixe é um símbolo. Então, sobre a ótica do cristianismo, ele tem uma sêmica. Sobre a ótica egípcia, conforme eu falei, ele tem outra sêmica. Né? Sobre a ótica indiana, ele tem outra sêmica. Então, um símbolo pode ter diferentes dispersões sêmicas ao longo do tempo, né? Consoante a cultura. Ora, então, essa dispersão sêmica, ela pode, digamos, ser em dois níveis. Ela pode manter, né, a interpretação geral daquele símbolo e ao longo dos séculos, ou essa interpretação ela pode variar. E ele começa dando o exemplo dessa interpretação geral. Um dos exemplos mais significativos da dispersão sêmica do símbolo parece-me ser a do célebre Dicionário Universal de Trevaux, para cujas expressões características chamam a atenção. Símbolo, sinal, espécie de emblema, ou representação de alguma coisa moral, seja através das imagens ou das representações das coisas naturais. Símbolum, signo, tipos, emblematis espécies. O leão é o símbolo do valor, a bola da inconstância, o pelicano do amor paternal. Por exemplo, há muitos símbolos maçônicos onde aparece o pelicano bicando o próprio peito dentro de um ninho e o peito sangrando. Não é? Este exemplo
refere-se, convém sublinhá-lo, não ao símbolo, mas à alegoria. Porque também tem essas diferenças, símbolo, sinal, alegoria. São coisas completamente distintas, e emblema. Símbolo, sinal, alegoria e emblema. Há profissionais, inclusive, que têm a dificuldade de distinguir o emblema de um símbolo, né? Bem, os símbolos eram muito apreciados entre os egípcios e abrangiam a maior parte dos mistérios da moral. Os hieróglifos de Pirot são considerados símbolos. O dicionário de Trevaux evoca, assim, os comentários hieroglíficos de Jean-Pierre Valérian, conhecido por Pierrius, obra publicada em 1615, em 58 livros, importante do ponto de vista histórico, mas que é principalmente alegórica e iconológica. As letras dos chineses são, na sua maior parte, símbolos significativos. Os medalhistas chamam símbolos a certas marcas ou a certos atributos característicos de certas pessoas ou de certas divindades. As províncias, as cidades também têm os seus símbolos em medalhas. O redator do artigo confunde aqui o símbolo, não já com a alegoria, mas com o emblema. Aliás, o dicionário de Trevaux classifica também as fábulas como símbolos. Dentro da mesma categoria, em termos de religião, chama-se símbolo e símbolos sagrados aos sinais exteriores dos sacramentos. Entre os cristãos, também se designa por símbolo um certo formulário que contém os principais artigos da fé. E o pormenor notável, o dicionário de Trevaux utiliza a palavra simbologia para designar aquilo que posteriormente se irá chamar semiologia, parte da patologia, diz ele, que se ocupa dos sinais e dos sintomas das doenças. Então veja que é interessante isso, não é? Evidentemente que nós podemos ler o que os egípcios escreveram. Nós podemos ler o que os gregos escreveram, mas já é muito menos exato que nós podemos entender o que eles escreviam. Porque é um outro tempo, é uma outra época, são outros códigos. Então, a tradução de um texto não gera entendimento. E é muito perigoso essa coisa de você traduzir algo, colocar aquilo no papel, né, numa estrutura tridimensional, e achar que ali está toda a verdade acerca daquilo. Então, evidentemente que hoje os grandes estudiosos entendem isso, né? Mas a maioria das pessoas confundem essas coisas. Seja como for, o que ele está colocando aqui é que o dicionário de Trevaux aponta, né, que as grandes culturas antigas se comunicavam por símbolo. Mas não são só as grandes culturas antigas. Todas as culturas. Aqui o Mário Ferreira dos Santos está correto. Tudo são símbolos. O mundo é simbólico. Evidentemente que com o passar do tempo foi havendo uma definição conceitual do que é o símbolo, né? E essa definição ela vai começar num determinado momento histórico. Nós vamos falar sobre esse momento, né? E, por exemplo, no caso do Ocidente, a obra de Alciato é um evento marcante nesse aspecto. Então, evidentemente que hoje
quando nós vamos estudar os símbolos, nós estudamos já sobre essas convenções, né, sobre essa dispersão sêmica da palavra dentro de certas culturas. E depois a interpretação, ou a racionalização, ou a teorização que vai se colocar sobre isso. O símbolo da Trindade. Por mais que você tenha teses e teses e teses, veja que isso é algo tão interessante, a ideia de símbolo, que se uma única pessoa conseguisse descrever, mesmo que formalmente, uma parte substancial do que é o mistério da Trindade, ela não conseguiria descrever tudo, né? Então, quantas teses existem sobre a Trindade no mundo? Milhares. E cada tese pode repetir a interpretação sêmica de uma outra época, de uma outra cultura, e pode trazer uma nova interpretação, né? O que mostra a vitalidade do símbolo, que é aquilo que eu falei para vocês, o anel do Shazam. Então, quando você está descrevendo, você está com uma parte do anel, mas aquela descrição não é a Trindade. Ela está falando sobre um aspecto, e o aspecto que você conseguiu apreender. Mas então a apreensão está diretamente relacionada à alma? Sim, está. Está. Isso, evidentemente, dentro de uma universidade é uma heresia, porque, teoricamente, todos os homens são iguais em termos intelectuais. Não, não são, não. Nem em termos morais. As pessoas são diferentes. Umas enxergam o mundo sob uma ótica mais ampliada e outras enxergam o mundo de um modo muito restrito. Há pessoas mais evoluídas do que as outras, animicamente falando, né? E no mundo que nós vivemos hoje, é difícil, inclusive, falar esse tipo de coisa. Mas isso é uma realidade. Sempre foi. Historicamente, nós temos grandes indivíduos que se destacaram pela bondade, pela humildade, pela inteligência, pela sabedoria, e foram esses grandes indivíduos que foram os grandes guias da humanidade, né? Nós não nos guiamos no estudo das obras e dos exemplos das pessoas que são ruins, ou dos indivíduos da espécie, que são as espécies, os exemplares menos significativos. Nós vamos buscar, para exemplificar e para conduzir e para inspirar a nossa vida, sempre os exemplos mais superiores. Não vamos buscar os exemplos inferiores. Vamos entender o que eu estou chamando de inferior aqui, né? Então, os seres humanos não são iguais. Há pessoas mais evoluídas do que as outras. Bem, por que essa evolução se dá? Aí é um outro aspecto que eu não estou entrando no mérito da questão. Então, veja, toda religião tem um corpo simbólico. Toda. Você não consegue, a gente não consegue conceber uma religião sem um corpo simbólico, né? E agora, se ficar entendido que o símbolo que você está vendo, convivendo, escrevendo, trazendo para dentro da sua casa, estabelecendo uma relação direta com ele, viva, né? Porque se você tem uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, você cultua aquela imagem de Nossa Senhora do Rosário. Se você é um filho de santo, não é? E é filho de Ogum, por exemplo, então a relação que você vai ter com o símbolo de Ogum é uma, e a relação que você vai ter com o símbolo de Nossa Senhora do Rosário é outra, porque aquele símbolo não está dentro do seu universo.
né? E mesmo que quando o símbolo está dentro do seu universo, nós precisamos entender isso, que é o básico do básico. O símbolo aponta para algo além dele, assim como as palavras, né? E é isso que vai fazer, que vai dar ao mundo uma riqueza visual, interpretativa, sensorial, cujos cálculos matemáticos chegam de fato ao infinito. Se a gente parar para pensar na beleza disto, não é? E no poder inerente a esse fato, nós caímos no mistério, no enigma, no maravilhoso. E é isso que inspira o verdadeiro sentido da vida. Há um enigma por trás do mundo que eu vejo. E grande parte da sociedade, porque acha que pode ir à escola e ter dicionários e descrever a realidade e medi-la sobre um certo aspecto, em termos laboratoriais, acadêmicos, científicos, que ela conhece. Não conhece nada. Né? Nós precisamos de recuperar esse sentido do espanto e do deslumbramento. Sem esse sentido, sem essa capacidade de se espantar e de se maravilhar com o mundo, a vida fica muito pobre, empobrecida, porque ela passa a ver somente o mundo material. E o mundo não é matéria. Não é só matéria. Aliás, esta matéria só faz sentido à luz do espírito, à luz da alma. O mundo é metafísica pura. E a matéria, entendida como algo inerente à metafísica, ao mundo da metafísica, ela adquire um outro relevo e um outro sentido. Bem, nós vamos ficando por aqui e vamos fechar esse mês de dezembro com uma série de programas sobre os símbolos, para a gente fechar o ano com alguma chave de ouro. Embora o programa, as nossas aulas do Culturas e Identidades, em sua grande extensão, seja especificamente voltada para o estudo da cultura oral e simbólica tradicional. De vez em quando, eu faço um outro programa, mas sempre trazendo símbolos diretamente dentro daquele contexto. Não é? E a gente vem procurando explicar para vocês os símbolos de diversas formas e de diversos modos. E por mais que a gente fale, o assunto não se esgota. E não se esgotará nunca. Por isso que a gente falou hoje. Né? Então vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.